Salve, galera! E o Brasil finalmente conseguiu ganhar uma da Colômbia. Vitória por 2-1, que deixa a seleção numa situação bastante confortável, até com vistas à classificação para a Copa do Mundo, mas simplesmente eu acho que o resumo do jogo é que o time não convenceu outra vez em termos de futebol bem jogado. Vamos lá aos principais destaques do jogo. Pelo Brasil, eu diria que no começo do jogo o Gerson e até o Bruno Guimarães tiveram um desempenho bastante razoável, municiando o ataque e saindo jogando com muita tranquilidade. O Brasil teve uns 10, 15 minutos de excelente futebol. Mas depois que fez o gol de pênalti, o time foi caindo e voltou a apresentar os mesmos defeitos de sempre. Ou seja, uma extrema dificuldade de sair jogando, uma dificuldade muito grande de marcar pressão à saída de bola dos adversários e uma dificuldade também inconcebível e incompreensível de manter o controle do jogo, né? Porque às vezes o Brasil tem ansiedade para furar bloqueios, para fazer gol, mas como ele teve, digamos assim, o privilégio de fazer um gol no comecinho do jogo, num pênalti sofrido pelo Vinícius, né? Uma ótima enfiada de bola do Rafinha e o pênalti muito bem cobrado por Rafinha, o Brasil teria a tranquilidade, teria as condições de manter um pouco mais de controle do jogo, bola no pé, né, não precipitar tanto os passes, né, para não entregar a bola de bandeja para o adversário. Mas não foi isso que aconteceu. Então o jogo alternou momentos de domínio do Brasil, a maior parte do primeiro tempo a Colômbia dominou e acabou empatando o jogo numa bola em que o Joeliton, que tinha entrado no lugar do Gerson, bobeou, permitiu a chegada do Arias para desarmar, embora eu ache que tenha havido falta na jogada, porque o Arias não toca na bola, ele toca no pé do Joeliton, né, e isso é falta, e o Joeliton, ao pé dele, de maneira involuntária, acaba cedendo a bola para o jogador da Colômbia, que inicia ali um ataque já na beira da grande área do Brasil e que culmina no gol do Luiz Dias. No segundo tempo, o Brasil voltou bem, pressionou, acho que foi melhor do que a Colômbia, embora de maneira desorganizada, e acabou sendo premiado com um gol do Vinícius no fim do jogo, que ainda contou com um desvio na zaga. Além do Gerson, que eu acho que quando ele sentiu a contusão, já antes de ser substituído, o Brasil perdeu a saída de jogo, perdeu o controle do meio de campo, e com a entrada do Joeliton, aí a Colômbia dominou completamente o jogo, né? Nem coloco a culpa no Joeliton só, mas o Brasil perdeu aquele punch, aquela pegada do início e jogou pior. Mas do elenco brasileiro, eu vou destacar que o Vini finalmente fez uma boa partida. Eu diria que ainda não foi no nível das melhores partidas que ele faz no Real Madrid e que levaram ele a ser eleito o bola de ouro da FIFA, mas dá para contar pelo menos umas 5 jogadas muito boas do Vinícius, né? Inclusive uma combinação com o Matheus Cunha, que o goleiro saiu nele, ele tocou para trás para o Rafinha, que não conseguiu fazer o gol. Deu chutes perigosos, né? Sofreu o pênalti, fez um gol, foi para cima, acho que ele ganhou a maior parte dos duelos com o seu marcador. Então o Vinícius foi um jogador importante para o Brasil no jogo contra a Colômbia. O Rafinha manteve as suas boas atuações, inclusive com gol e a assistência que originou o pênalti. E eu quero destacar 2 jogadores que entraram durante o jogo, né? Um deles, que eu acho que todo o Brasil vem esperando que tenha oportunidade e possa até virar titular da seleção, que é o Wesley, do Flamengo. Ele entrou e em poucos minutos em campo, acho que ele jogou menos de 30 minutos, fez umas 4 jogadas de linha de fundo, foi firme na marcação do Luiz Dias. Claro que ele pegou o Luiz Dias mais cansado do que no início do jogo, mas marcou muito bem e apoiou muito bem. O que eu gostei foi que o Wesley entrou com personalidade, né? E, na minha opinião, já deveria começar jogando lá na Argentina. Mas o Dorival Júnior é muito conservador e, pelo que eu conheço dele, ele vai começar com o Wanderson que vinha jogando. E o outro jogador que entrou bem foi o Matheus Cunha, né, que entrou como reserva, se movimentando muito bem, correndo o campo inteiro, ajudando na marcação, tocando a bola até com tranquilidade, né? Eu gostei desse jogador. Só não gostei da explicação do Dorival Júnior, né, quando perguntaram para ele por que o Endrick não entrou,
ele falou que precisava de jogadores altos, que a Colômbia alça muitas bolas na área e assim por diante. Chegou até a citar o exemplo do Danilo, né? Dando a entender que ele gosta do Danilo como lateral, porque os laterais do Brasil, em geral, são muito baixos, né? E tem dificuldade nas bolas aéreas. Eu fico aqui imaginando se o Roberto Carlos, lateral esquerdo, e o Romário, né, no seu auge, jogariam nos times do Dorival Júnior. Sinceramente, eu acho que não é por aí essa explicação. Aliás, foi isso também que ele explicou para justificar a entrada do Joelinton e não do André, né, ex-fluminense, no lugar do Gerson, né? Eu acho que deveria ter entrado o André, porque o André tem muito mais controle de jogo do que o Joelinton, que não é mau jogador. Mas essa explicação de que tem que colocar jogadores altos, porque a Colômbia tem bola aérea muito boa e tal, sinceramente não me convence. Eu acho que é um fator relevante, mas você pode arrumar isso com boa marcação, posicionamento, não dar espaço para o jogador correr em velocidade, né, para saltar em melhores condições que os zagueiros e assim por diante. Então o Brasil, acho que no geral ficou devendo mais uma vez em termos de futebol, mas teve uma vitória importante contra um adversário difícil, que eu concordo que hoje tem um time muito azeitado, muito organizado taticamente, com jogadores que jogam em grandes times do mundo, aqui no Brasil também, né, como o Arias e o Richard Rios jogam em grandes times, um foi campeão da Libertadores, o outro é campeão brasileiro, né, e são jogadores muito bons, fora os demais que estão jogando ali. Então, uma vitória contra a Colômbia é importante, e eu espero que dê para a seleção um dos ingredientes que vem fazendo muita falta, que é a confiança. Acho que, sinceramente, o time já está garantido na Copa do Mundo. Acho muito difícil que ele caia para baixo da sexta colocação, né? Então, sinceramente, eu acho que está garantido. E acho que vai jogar na Argentina sem esse peso, essa obrigação de ter que ganhar. E isso pode fazer diferença, né? O time do Brasil, como já disse antes, é um time que não tem muito controle de jogo no meio de campo, mas ele tem ótimos jogadores para contra-ataques, para jogadas em velocidade, que atuam melhor e têm melhor desempenho quando eles têm um espaço para jogar. E se o Brasil jogar um pouquinho mais compactado na Argentina, esperando roubar a bola para criar ataques em transição em alta velocidade, as características dos jogadores brasileiros ajudam muito isso, né? Tanto o Vinícius, como o Rodrigo, como o Rafinha, e seja lá quem for o centroavante, seja o João Pedro, seja o Matheus Cunha, ou o próprio Endrick, que pelo jeito não vai ser, né? Porque o Endrick é muito pequenininho para o padrão do Dorival Júnior, né? Então, assim, mas todos esses que eu citei são jogadores atacantes com alta velocidade e poderão se dar bem. Uma vitória do Brasil na Argentina praticamente carimbaria a vaga ao Mundial e daria para o restante agora das disputas das eliminatórias, daria uma tranquilidade para o time realmente ter mais segurança em campo e cada jogador que tem brilhado na Europa possa também brilhar na seleção brasileira. Logicamente, junto com aqueles que têm brilhado nos seus clubes aqui no Brasil. Para o jogo contra a Argentina, nós temos já 2 desfalques certos, né, por cartões amarelos, que são o Bruno Guimarães e o Gabriel Magalhães, né? Acho que no lugar do Bruno Guimarães ele deve colocar o Joelinton, né, que acabou o jogo contra a Colômbia, e tem a chance de entrar o André, mas não acredito que ele vá colocar o André. Vai persistir nessa questão de colocar jogadores mais fortes fisicamente. E para o lugar do Bruno Guimarães, ele tem lá zagueiros convocados que podem suprir essa necessidade. O Gerson, a gente não sabe se vai conseguir se recuperar para jogar, né, ao lado do Bruno Guimarães. Aliás, o Bruno Guimarães está suspenso, não vai jogar, estou me confundindo aqui. Então deve jogar o Joelinton e mais um. Se o Gerson tiver condições, vai ser ele, e se não for o Gerson, aí pela lógica das convocações, então o meio de campo do Brasil vai ser o que terminou o jogo contra a Colômbia, André e Joelinton. O Alisson também, né, saiu com uma concussão cerebral, que aliás provocou lá uma situação inusitada, né? Um jogo em que o Brasil conseguiu fazer 7 substituições, né, por conta da concussão do Alisson e também do zagueiro colombiano, o Davinson Sánchez, que também saiu por concussão, e aí os 2 times puderam fazer cada um mais 2 substituições, além das 5 já normais. O Brasil então fez as 7. Então vamos aguardar
o desfecho desse jogo com a Argentina, porque eu acho que ele pode ser um divisor de águas, não para a classificação para a Copa do Mundo, que sinceramente, na minha opinião, ela já está basicamente encaminhada. Aliás, sempre esteve, né? Com 6 vagas diretas e mais uma de repescagem, né? Só se fizesse muita força para não ir para a Copa do Mundo. Mas, então o jogo não é decisivo para garantir vaga na Copa do Mundo. Mas eu acho que ele pode ser um divisor de águas para a seleção brasileira ganhar a confiança que ela perdeu desde da eliminação na última Copa do Mundo, né? E possa começar a apresentar seu futebol. Vamos verificar se é isso que vai acontecer a partir do jogo da próxima terça-feira na Argentina. E a vocês que estão acompanhando o canal Camisa 4, muito obrigado pela companhia mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Um abraço!